Fala pessoal, bem-vindos à nossa leitura de domingo e hoje, atendendo aos pedidos de vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre René Descartes. E Descartes ele é um autor bastante importante, escreve-se Descartes, né? Na maioria das vezes os alunos até falam assim, mas o importante para você que vai prestar vestibular não é nem saber falar, né, a pronúncia correta, é você saber escrever numa segunda fase, saber que esse autor é um autor muito importante, ele cai muito nos vestibulares Brasil afora, então vamos falar um pouquinho das principais ideias do Descartes e ler alguns trechinhos aqui juntos. Bom, primeiro, né, a filosofia cartesiana ela é uma filosofia racionalista. O que é o racionalismo? O racionalismo, se quiser, anota aí, é a corrente filosófica que busca o conhecimento através da razão, da lógica e da dúvida. Então, é uma linhagem de valorização do pensamento. Então você falaria para mim, Gui, então o Descartes ele tem uma base platônica? Exatamente, né? O Platão ele tinha essa busca pelo conhecimento, ele acreditava numa verdade universal, só que o Platão tem uma diferença do Descartes. Apesar de ambos valorizarem a razão, o pensamento e a lógica, o Descartes ele acredita que ele vai chegar em algum lugar, ele acredita que vai chegar na verdade indubitável. A verdade indubitável, gente, seria justamente aquilo que não dá mais para duvidar. Depois que você duvidou, filtrou, peneirou, né? Se você não consegue mais ter dúvidas sobre aquilo, provavelmente você está lidando com uma verdade. Um dos textos que eu mais gosto do Descartes é quando ele diz, né, que o método dele, da dúvida radical, é porque o objeto que ele procura é a verdade radical, é a raiz da verdade. Então isso é muito interessante na filosofia cartesiana. Ele não confia nos sentidos, os nossos sentidos podem nos enganar. Então nisso a gente percebe o Descartes desconfiando, né, de todo o mundo material, desconfiando da visão, da audição, do tato, do olfato, do paladar. Os 5 sentidos eles podem nos enganar. Então a gente pode ter construído opiniões falsas ao longo da vida, a gente pode ter recebido opiniões falsas na nossa educação. Como é que você sabe que o que o seu professor fala é verdade mesmo? Como é que você sabe que o que a ciência comprovou ou diz comprovar é verdade mesmo se você não coloca isso minimamente numa dúvida, né? E começa a buscar informações. Então é muito importante que o método cartesiano ele foi um método constituído, que hoje é a base do nosso método científico, uma das bases, ele foi constituído para tentar educar a razão humana. Então Descartes ele se pergunta, se nós somos todos racionais, se o ser humano ele nasce com o poder da racionalidade, por que então que cometemos tantos erros? Vocês já devem ter parado para pensar nisso, né? Por que se a gente é tão racional assim, se a nossa racionalidade ela nasce com a gente, por que nós cometemos tantos erros? Tem pessoas até que eu vejo na rua, né, que eu duvido, será que elas pensam? Será que elas refletem? E sim, segundo Descartes, são pessoas racionais, mas que não aprenderam a usar a racionalidade. Então o método cartesiano ele é um método de educar a razão humana, e para isso é preciso ter a mente aberta, para isso é preciso duvidar de praticamente tudo. Descartes diz que é possível no primeiro momento duvidar de praticamente tudo, menos de uma coisa, do próprio ato de duvidar. Ou seja, se a gente tentar duvidar da dúvida, como é que a gente vai duvidar da dúvida usando a dúvida que foi duvidada pela dúvida para duvidar da dúvida que duvida dela mesma, que é a dúvida que duvida da dúvida que duvidou da dúvida, né? A gente acaba criando aí um grande problema lógico, né? Um problema insolúvel. Então Descartes afirma, como é impossível duvidar da dúvida sem cair nesse looping lógico, precisamos afirmar por lógica, que a dúvida é a minha primeira certeza. O que eu quero dizer com isso? A dúvida é minha guia no caminho do conhecimento. Por isso, é preciso duvidar. Se a dúvida existe e ela está contida no meu pensamento, logo, por lógica, o meu pensamento também existe. Se o meu pensamento está sendo carregado aqui dentro de mim, do meu eu, se meu pensamento existe, então eu também existo. Daí vem a frase mais famosa do Descartes. Penso e duvido, logo existo. Cogito ergo sum, em latim. Penso e duvido, logo sou.
cogito é nada mais, nada menos do que o pensamento que carrega a dúvida. Então, a partir daí, a partir dessas afirmações, o Descartes ele vai construir toda uma forma lógica de provar a existência dele e das demais coisas, sem confiar nos sentidos. Percebam que Descartes não disse, tá? Meu braço pensa, né? Me movo, logo existo. Sinto, logo existo, né? Vejo, logo existo. Não. Penso e duvido, logo existo, tá? Eu acho que essa parte é uma parte fundamental. E uma coisa que muita gente não sabe, mas Kant, né, o grande autor da filosofia ocidental da época do iluminismo alemão, o Kant, ele se baseou na filosofia cartesiana para poder refletir sobre os limites da mente humana, né? O Kant, antes de ler o empirismo, ele foi um racionalista. Então Kant teve contato com as obras do Leibniz, né, que é um outro autor importante dessa linhagem cartesiana. Ele teve contato com esses preceitos cartesianos, e é importante lembrar que para o Kant é preciso sair da menoridade, você buscar as respostas por você mesmo. E o Descartes já havia afirmado isso. É preciso não confiar no que os seus sentidos produzem, não confiar naquilo que as pessoas trazem para você como opiniões ou como conhecimentos ditos verdadeiros. É preciso ter o que a gente chama de autonomia do sujeito moral. A autonomia do sujeito moral, ela é interessante porque nós fazemos escolhas, nós temos que lidar com valores o tempo todo, mas a gente precisa buscar a autonomia do nosso pensamento, tá? Então, a autonomia intelectual, vamos falar assim, a autonomia intelectual, ela é muito importante para a gente poder resolver essa questão, né? De como a independência, você não ficar tão preso aos valores na hora de questionar, é importante. Quantas pessoas a gente conhece que quando a gente vai colocar alguma coisa muito substancial em dúvida, elas não querem duvidar, elas param por aí. Elas não querem pensar sem amarras. Por exemplo, a existência de Deus. Tem pessoas que acham um pecado você questionar, será que Deus existe? Né? E o Descartes, ele questionou a existência de Deus, mesmo sendo religioso, mesmo não tendo rompido com a religião, o Descartes foi um grande questionador. É preciso questionar, é preciso buscar respostas, e para isso é preciso ter a mente aberta, é preciso não se limitar moralmente na sua dúvida. Então o Descartes está construindo aí uma ciência com uma tentativa de educar a razão humana, de provar a existência através da lógica e não dos sentidos, e também a partir daí construir um senso crítico. Eu trouxe para vocês, né, um livro que eu sempre recomendo no canal, que são os 50 clássicos da filosofia, tá? Vocês estão vendo aí, os 50 clássicos da filosofia, e no capítulo que o autor ele fala sobre o Descartes, ele diz uma coisa bem interessante. Ele diz assim, ó, trechinho importante para vocês. Agora, pois, minha mente está livre de todas as preocupações. E como tenho conseguido para mim lazer garantido na solidão pacífica, que leva à reflexão, vou me empenhar séria e livremente para a destruição de todas as minhas antigas opiniões. E, gente, se desconstruir desse jeito tão radical é doloroso, né? Dói passar por cima de valores morais constituídos desde a nossa infância, mas eles podem estar errados, ou eles podem ser insuficientes. Ter essa abertura de pensamento, buscar essa autonomia intelectual em relação a alguns valores e tentar ser crítico em relação à sua realidade, buscar respostas, foi o que Descartes fez na base do seu método, que é o método cartesiano. Então, o método cartesiano ele tem 4 regras, 4 etapas para ensinar a gente como que a gente duvida, sem banalizar o ato de duvidar, e como que a gente aplica isso para construir um conhecimento que seja sólido, seguro e que a gente não acredite em falsas verdades, né? Algumas falsas verdades são extremamente convenientes, né? Alguns conhecimentos são jogados para a gente. Como é que a gente sabe que eles são verdadeiros? Usando a principal ferramenta que você tem, a dúvida, que Descartes tão bem classificou como uma dúvida
hiperbólica, ou seja, exagerada, e uma dúvida metódica, uma dúvida que requer um método simples, universal, com poucas etapas e que seja útil para todos os seres humanos, que são seres racionais. Então, quando a gente fala sobre a filosofia cartesiana, gente, a gente está falando de um autor muito cobrado nos vestibulares de vocês. Não só no Enem, ele aparece quase sempre no Enem, mas ele já apareceu em provas da Unicamp, em provas da Unesp, ele já apareceu em grandes provas Brasil afora. Sem falar em UEL, Federal de Uberlândia. E se você tem interesse em vestibulares, né, dá uma olhadinha na nossa plataforma do Filo na Rede para você perceber que lá a gente tem listas completas dos autores, além de aulas, resoluções dos exercícios em vídeo, material didático, aprofundamento e toda uma complementação necessária para que você possa ir bem no seu vestibular. Então não brinca com o seu futuro não brinca com a sua oportunidade não. Acessa lá o nosso site www.filonared.com.br, veja o nosso planejamento de aulas e seja muito bem-vindo às nossas aulas daqui da plataforma. Um grande beijo no coração de vocês. Lembrem da filosofia cartesiana. A dúvida em primeiro lugar. Duvide de tudo, menos da própria dúvida, porque é impossível. Então, vamos duvidar das coisas, questionar e, como Kant vai dizer mais tarde, a partir daí, buscar a nossa independência, a nossa autonomia intelectual e não cair nas falácias dos outros, não ser liderado por outrem, por outras pessoas, sair da nossa menoridade intelectual, tá bom? Então, um beijo para vocês, boa semana e até a nossa próxima enquete.